8 horas e 48 minutos. Repita. 8h48. Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan com a gente é o contador, empresário, professor e CEO da Master Prime Contabilidade, Ederson Rigon. Ele veio esclarecer o que muda e o que não muda com as novas regras do Pix, o que é verdade, o que é mentira, o que é fake. Antes de você ficar apavorada, ai meu Deus, não vou mais usar Pix, eu vou voltar a usar dinheiro como fazia os maias e os astecas antigamente. Calma, ele vai esclarecer aqui pra gente, tá bom? Muito bom dia, Ederson, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Já em sua defesa, eu quero te agradecer por não ter trazido o chocolate e contribuir com a minha dieta. Obrigado. Ah, tá vendo, Jonathan? Tá vendo? Eu já sabia. Eu falei, o Ederson tá aqui em forma, eu vou boicotar a dieta dele plena segunda-feira. Muito obrigado. Ederson, vamos lá. Eu queria fazer outro esclarecimento também, gente. Eu sou Giron e ele é Rigon, dá quase um jogo de palavras aí, né? Isso. Ederson, quais são as principais mudanças nas regras do Pix que entraram em vigor em 2025? Então vamos lá. O que a Receita Federal divulgou é um aprimoramento nos meios de controle dessas transações. A Receita Federal já desde 2013 ela monitora essas movimentações. TED, DOC, cartão de crédito e débito. E de 2003 para cá muita coisa se evoluiu. Nós não tínhamos o Pix em 2003, ele é de 2020 para cá. Esses pagamentos por aproximação que hoje tem, nós não tínhamos. Então, o que a Receita Federal de fato fez foi aprimorar esses controles que já existiam. Então, não vai haver taxação de Pix. E só um detalhe, viu, Sueli? O noticiário saiu como mudanças no Pix, porque o Pix hoje é um meio de pagamento muito tradicional. Mas a instrução normativa da Receita Federal, ela cita qualquer movimentação financeira, não necessariamente o Pix. Então, não há motivo para poder apavoramento em relação a pagamento de imposto. É lógico, vai ter que ter alguns cuidados que a gente vai comentar aqui, mas o que de fato aconteceu é um aprimoramento que a Receita Federal vai ter em relação a essas movimentações. Esse aprimoramento é em relação ao que a Receita Federal monitorar o que entra e o que sai das contas? Seria isso? Exato. Essa transação? Exato. As instituições financeiras, elas estão obrigadas a oferecer as informações para a Receita Federal. Essas informações serão colocadas mensalmente lá na base de dados da Receita, mas elas vão mandar semestralmente. Então, bancos, instituições financeiras vão ter que falar para a Receita Federal aquilo que pessoas físicas e jurídicas movimentaram. Antes não fazia isso? Já fazia. Aqui, como eu falo, já se aprimorou. Antes tinha TED, tinha DOC. Veja só, você já ouviu falar em malha fina? Sim. Todo mundo, malha fina é um tema que sai em voga toda a época da declaração de imposto de renda. Eu caí na malha fina, não recebi minha restituição, devo ter caído na malha fina. Pois é, a malha fina é fruto de um monitoramento que a Receita Federal faz. Quando uma declaração cai em malha fina fiscal, é porque alguns encontros de informações que a Receita Federal, entre o que foi declarado pelos contribuintes e o que consta na base de dados da Receita Federal, existe alguma divergência. Não é que às vezes é um erro, não vai que vai pagar mais imposto. Existe algum desencontro de informações e a Receita pede um esclarecimento. O que vai acontecer agora é justamente isso. Então, para pessoas físicas que movimentam acima de R$5.000 nas contas bancárias, está sujeita a esse monitoramento da Receita Federal. Não é que ela vai pagar mais imposto por isso. E pessoas jurídicas, movimentações acima de R$15.000. Então, funciona assim, Sueli. Quando você recebe um crédito na sua conta, ou isso é fruto de um empréstimo que você fez, alguém pode ter emprestado algum dinheiro, ou você recebeu uma doação, ou você recebeu um reembolso de alguma despesa. Quem viaja, às vezes a empresa faz um reembolso de viagens, hotéis, combustível, etc. Ou isso é fruto de alguma renda. Se é fruto de alguma renda, isso está sujeito à tributação. Então a Receita, à medida em que ela vai tendo essas informações, ela vai querer saber, olha, o que é essa movimentação aqui? Declarou-se X e eu recebi aqui que a sua conta movimentou Y. O porquê dessa divergência? É isso que vai acontecer e já acontece na verdade. E o que a pessoa tem que fazer? Então? Bom, primeiro, esse limite de 5.000 quer dizer que os valores, no caso de pessoa física, os valores abaixo disso não serão monitorados? Na verdade, assim, são valores acumulados, tá? Não é transação única. Então, entendi. pode ser valores assim de R$500, mas mas que o montante... Não adianta a pessoa falar assim, me paga em 10 vezes de 500 para eu poder não ficar invisível ali. Se a movimentação global no mês ultrapassou a 5.000 para pessoas físicas ou 15.000 na pessoa jurídica, ela está sujeita a esse monitoramento e é um possível questionamento. Agora, se estiver tudo certinho, você movimentou um valor
e a hora que você entregou a sua declaração, pagou os seus impostos e está condizente com o que está declarado, morreu o assunto, entendeu? Não tem que se preocupar. Agora, o que precisa ficar atento é justamente isso. Se você tem renda, nós temos ainda muitas pessoas na informalidade, vendendo produtos ou prestando serviços, e é comum receber via Pix. Então, isso tem que ser dado um tratamento tributário correto. E esse tratamento tributário, Suélia, já pegando um gancho aqui, ele não pode ser deixado para fazer lá na época da declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste. Nesse momento, você vai prestar contas com a Receita Federal. Se você tem uma renda, isso tem que ser tratado mensalmente. Havendo imposto a pagar, paga-se o imposto. E lá na declaração você vai informar isso aí. Tem algum imposto ou uma nova taxa que foi criado nessa nova regra que implica sobre as transações? Não existe nenhum imposto, nenhuma nova taxa. Continua-se imposto, até porque seria inconstitucional cobrar imposto só pela transação em si. O que vai haver é justamente isso, se a pessoa movimentou um valor e isso não está de acordo com o que ela declarou para a Receita Federal, o que ela pagou de imposto, ela pode sim ser cobrado em virtude dessa divergência. Olha, eu recebi valores aqui, não tenho como comprovar que você movimentou isso aqui, você omitiu uma renda, vamos dizer assim, então essa omissão de renda está sujeita sim a pagamento de imposto. Mas uma nova taxa a partir de agora, um novo imposto, não há. Então, se chegar algum boleto, alguma coisa assim a mais, é para desconfiar. Isso é importante a gente ressaltar. Com as fake news surge também a oportunidade para os golpistas. Então, a semana passada, a gente no escritório, contadores todos tiveram que se dedicar muito a tentar esclarecer isso aí. E golpistas já começaram a pegar esse gancho e mandar e-mails, SMS, falando, olha, você foi taxado pela Receita Federal, segue aqui a guia para você pagar dessa diferença de imposto. E a guia, assim, muito semelhante a uma guia normal de imposto. Então, assim, não existe isso aí. A Receita ela não vai mandar nada para você pagar automaticamente. Se acontecer alguma coisa, ela vai pedir esclarecimentos. E, aliás, isso nem começou a ser informado. As primeiras informações, embora elas sejam mensais, as instituições financeiras vão fazer só lá em agosto. Isso é semestralmente que elas vão fazer. Então, qualquer coisa, procure a orientação de um profissional de contabilidade que possa orientar, para poder esclarecer as suas dúvidas e também para poder te ajudar a ter um planejamento tributário, para que se você movimente essas coisas na sua conta, você possa pagar o imposto que seja correto e estar isento de qualquer questionamento. Então qualquer cobrança que chegar agora não é verdadeira, isso é fraude, é um golpe. E antes da cobrança, a Receita também pede um esclarecimento. Vamos reforçar isso, que é muito importante. Porque às vezes chega as pessoas recebem bastante boleto por e-mail, as empresas, aí chega alguma coisa ali, olha, você vai ter que pagar tal. Não, ela vai notificar essa pessoa, dificilmente ela não vai mandar nada. Se essa notificação não foi atendida, não foi esclarecida, aí ela manda uma cobrança. E isso normalmente vai por correio, vai na residência da pessoa. Essa notificação geralmente vem como? Vem por escrito, né, para a pessoa no endereço que está cadastrado na Receita Federal. Por e-mail, SMS. Fisicamente vem numa carta. Assim. Não é. Hoje existe até um domicílio eletrônico do contribuinte que todas as pessoas com a senha do portal Gov podem ter acesso, entendeu? Mas esses SMS, essas coisas todas. E se receber, se houver dúvida, procure um profissional para poder, olha, recebi essa mensagem, recebi esse e-mail, pode verificar para mim? E 99% das vezes é um golpe. E tem muita gente que paga, infelizmente. Porque a pessoa fica desesperada, fala, nossa, agora o que vai acontecer? Melhor eu pagar e esse dinheiro perdeu. Perdeu. Dificilmente não recupera. Vai fazer um boletim de ocorrência, vai entrar, mas é difícil isso ser revisto. Então, o que as empresas devem fazer a partir de agora? Quem tem empresa mesmo, Ederson, eu tenho uma empresa, mas eu tenho dúvida, não sei se está tudo certinho ou não, posso continuar recebendo por Pix ou pagando por Pix? Como que muda alguma coisa ou quais cuidados os empresários, os empreendedores devem ter? Pois é, eu já vi algumas empresas aí divulgando que não se aceitaria mais pagamentos por Pix, essas coisas todas. Nossa, eu vi muito meme na internet disso. Não aceito Pix, não aceito cartão, não aceito nada mais. Pois é. E assim, isso não é motivo para pânico. O que precisa como eu disse no início, é ter os controles. É você ter justificativa daquela movimentação. Então, essa é uma opinião minha, tá? A Receita vai visar muito, em caso de empresas, os MEIs, microempreendedores individuais. O MEI, assim, ele é uma forma muito econômica e rápida de se empreender. Eu sugiro que para quem quer começar,
faça isso, mas existe ali um limite. O MEI, o microempreendedor individual, ele tem um limite de transação anual de R$ 81 mil, e por mês, se a gente for fazer proporcionalmente, dá 6.750. Se você ultrapassou esse limite, está na hora de você rever, procurar um profissional de contabilidade, fazer um planejamento tributário e migrar isso aí. Eu até costumo falar assim, não confunda o MEI com R$ 500 mil movimentado. Né? R$ 500 mil movimentados. Porque o limite é 81 mil. Então, se você tem ali uma movimentação e isso está ultrapassando esses limites, está na hora de você procurar um profissional que possa te auxiliar e fazer um planejamento tributário para que dentro da lei você continue empreendendo, pagando os seus impostos. A função do contador é justamente essa, não é fazer a guia de imposto para o empresário pagar, é que aquela guia de imposto seja a mais justa possível dentro das condições da empresa. Então esse é o nosso papel enquanto profissional de contabilidade. E não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. A gente já procurou, mas se eu começar a fazer isso, e se eu abrir então um MEI para mim, para minha esposa, só dá trabalho isso aí. É melhor você, dentro da lei, procurar alternativas onde você possa fazer a economia. Ederson, então as empresas que não são MEI, elas não vai ter muita mudança para elas. Essas empresas elas já estão sujeitas a um pagamento de imposto. Ela tem sim que ficar atenta se o que ela está registrando fiscalmente está dentro desses limites aí que eu citei, de R$ 15 mil para a pessoa jurídica. Então, assim, quem já tem os controles, quem paga os seus impostos, quem tem o seu planejamento tributário, não tem o que se preocupar. Agora, o foco, então, tem que ser para os MEIs que não tem essa questão. Essa é uma opinião minha que eu chamo a atenção, entendeu? O MEI, às vezes, assim, existe um noticiário, o MEI não precisa de contador. E, de fato, assim, se a gente sentar aqui agora e eu abrir um site, eu faço uma formalização de um microempreendedor individual aqui em questão de minutos. Já sai as guias ali que ele tem que pagar mensalmente, um valor fixo. Agora, esse MEI, a partir do momento que ele tem um CNPJ, ele é uma empresa. E aí ele vai estar sujeito a essas movimentações. Isso, de acordo com esses limites que a Receita Federal está estabelecendo, está sujeito a um monitoramento. Então você precisa estar assim atento. Veja, R$ 15 mil por mês para uma pessoa jurídica já dá mais do que o dobro do que a média mensal que um MEI pode faturar, que é 6.750. Então, se você se encontra nessa situação, é hora de verificar e dar um tratamento tributário regular sobre isso. Ederson, então vamos aproveitar para esclarecer quem é MEI, porque eu acredito que é quem vai realmente se preocupar nesse momento. Então, vamos supor, eu sou MEI e eu posso estar nesse limite dos R$ 81 mil. Eu vou procurar um contador, ok, mas quais são as minhas opções ali? Se você está... Para eu poder continuar recebendo os PIX de milhões tranquilamente. Se você continua dentro dos limites normais, dentro do que o MEI permite, continua. O MEI pode, por exemplo, desculpa te interromper, receber R$ 10 mil num mês e R$ 2 mil no outro? Pode. Ele continua sendo MEI. Ou ele pode receber em um mês só R$ 70 mil e mais nada no restante do ano? Pode. O limite anual é 81 mil, mas veja, esse limite é ano cheio. Tá? Um MEI, por exemplo, que formaliza lá no mês de maio, é proporcional. Então, ele não pode faturar 81 mil de maio a dezembro. Ele tem que faturar 6.750 multiplicado pelo número de meses em que ele esteve ali ativo naquele ano. Então, é ano cheio. De janeiro a dezembro, 81 mil. Dentro desse ano, você pode um mês mais, um mês menos, desde que o valor não ultrapasse. Tá. E aí, ele percebeu que ele ultrapassou. O que ele faz? O MEI... Até por essa questão do PIX, ele percebeu que ele ultrapassou os 81 mil. Ele procura o contador. E quais são as opções dele, assim, as mais comuns, as mais recorrentes? Nós temos 3 regimes tributários hoje que as empresas podem utilizar, que é o Simples Nacional, e aí ele passa a pagar um valor pelo faturamento que a empresa tem. Então, o MEI hoje paga um valor fixo, que na verdade é uma contribuição previdenciária que ele tem. Se ele ultrapassar o limite, ele tem a opção de optar pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. São 3 formas de tributação que a empresa tem. Ele vai manter o mesmo CNPJ, as mesmas características da empresa que ele tem. E aí, qual o regime tributário vai ser mais vantajoso? Depende dos custos, das despesas. É por isso que precisa de um profissional de contabilidade para avaliar ali o faturamento, o que ele tem de custo, despesa, folha de pagamento e enquadrar essa empresa num regime tributário mais viável para ela. E aí acaba saindo mais barato do que se ele continuar como MEI faturando mais de 81 mil. O que pode acontecer com ele, por exemplo? A Receita Federal vai excluir ele de ofício, se ele continuar ali, tendo essa movimentação acima do limite, ela exclui isso de ofício, e isso pode ser retroativo. Então, assim, às vezes não é de imediato. Às vezes a pessoa faz vistas grossas e fala assim, nunca deu nada, vou tocar a vida assim mesmo. Mas a Receita Federal ela tem um prazo para poder avaliar as informações de 5 anos.
Então, num determinado momento que ela identificou uma inconsistência, isso não foi justificado, ela pode fazer uma exclusão retroativa e cobrar os impostos com multas, juros, então não compensa. Eu costumo dizer que a sonegação é a economia mais cara que existe, entendeu? O planejamento tributário é a saída para você não se complicar. No caso, a pessoa, por exemplo, o MEI ainda, que ele recebe, um mês ele recebeu, um ano ele talvez passou um pouquinho daqueles 81 mil, mas não é certeza que ele vai continuar faturando a mais. Ele continua MEI, ele tem que mudar a empresa, como funciona? Vamos imaginar que em 2024 o MEI ultrapassou esses 81 mil. 2025 ele não pode permanecer no MEI, ele tem que continuar. E se 2025 ele ficar dentro desse limite, ele pode voltar em 2026. Então, assim, uma vez ultrapassado o limite, você tem que ficar pelo menos um ano fora dele, do empreendedor individual, até que esse limite esteja novamente atendido para você pedir uma reinclusão. Ah, então você não pode continuar no MEI para ver se está aquilo estável e depois falar, vou realmente mudar o patamar. Se você ultrapassou o limite, obrigatoriamente você está excluído naquele ano, no ano corrente seguinte. Certo. Com essas regras, ou que não é exatamente uma regra, essa fiscalização do PIX, se compara às regulamentações de outros meios de pagamento, como cartões de crédito, transferências bancárias tradicionais? Sim, sim. A instrução normativa ela cita operações financeiras. Então, se eu receber um TED, um DOC, uma transferência, embora não seja muito usual hoje, porque tem o PIX, mas ela falou movimentações financeiras. Então, pessoas físicas e jurídicas que movimentam esses valores têm que estar ali dando um tratamento em relação a isso. Se é uma pessoa física, está movimentando um valor, procure um contador, às vezes seja a hora de você formalizar, se ainda está na informalidade, seja a hora de você formalizar uma empresa. Via de regra, a tributação para uma empresa é mais barata do que a pessoa física. Nós temos na pessoa física a tabela de imposto de renda, que ela vai de 7,5% a 27,5% de imposto. E como pessoa jurídica, eu tenho a opção, depende do caso, de pagar 6% de imposto sobre o faturamento, se for um prestador de serviço. Então, vale a pena, sim, ter um acompanhamento e estar dentro das regras para não ter problema. Essas novas regras, elas influenciam o planejamento financeiro e tributário das empresas? Sim, sim. Se você tem um planejamento tributário definido e essa movimentação, essa projeção, você tem uma previsão de que vai ultrapassar, o ideal é que você já faça uma previsão para que os seus resultados, o seu faturamento seja tributado numa regra que esteja de acordo com o valor. Por exemplo, eu estou no MEI, certo? Mas eu tenho perspectiva de que meu faturamento vai ultrapassar. Eu já tenho que levar em consideração um possível imposto que eu vou ter se eu tiver que pedir uma exclusão do MEI em virtude desse monitoramento. Em relação aos presentes e doações em dinheiro, quando eles são feitos via PIX, qual é a mudança prevista? Na verdade é o seguinte, doação ela não está sujeita à tributação de imposto de renda. Então tem que ter um documento comprovando que houve uma doação. E dependendo do valor, até R$90 mil, não paga-se imposto nenhum. O que a doação pode ter é um imposto de doação que é estadual, não é do imposto de renda, se ultrapassar esse valor de R$90 mil. Então tem que ter documentado. Tá? Se eu faço um valor ali de um reembolso, é muito comum às vezes, eu empresto o cartão de crédito para minha família toda e minha família vai fazendo o PIX na minha conta para poder pagar isso aí. Isso é um reembolso que eu estou tendo, eu fiz um empréstimo para essas pessoas, então eu tenho que ter um controle em relação a isso aí, para se eu for notificado a esclarecer essa movimentação, eu ter como comprovar da onde surgiu aquilo ali. Se deixar a Deus dará é complicado. Foi o que o Edilson acabou de mandar no WhatsApp. Pergunta para ele, então, que não pode mais emprestar o cartão para a vovó, para a mãe, nem para os filhos. É sobre isso? É sobre isso. Eu sugiro que não empreste, mas se acontecer que você tem ali pelo menos um controle, uma planilha, para se a Receita Federal te questionar, falar assim, isso aqui eu emprestei para minha família aqui e eles só estão me reembolsando, não representa renda. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para os nossos ouvintes. Se você receber algo que representa uma renda, chama uma atenção e você tem que oferecer a tributação. Se é outras coisas, é um reembolso, é um empréstimo que você fez, isso, via de regra, não está sujeito a uma tributação. E a previsão de futuras atualizações ou mudanças adicionais na regra do PIX nos próximos anos? Não há essa perspectiva. O que a Receita Federal pode fazer, e eu acredito que vai fazer, é cada vez mais ir monitorando essas transações. O objetivo é claro, é reduzir a sonegação fiscal. Nós temos também, assim como eu citei da malha fina, é sempre muito falado na época da declaração de imposto de renda sobre a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida também é fruto
de uma base de dados que a Receita Federal já tem e ela traz para você, olha, Sueli, você movimentou ano passado isso aqui, eu quero que você verifique se está de acordo. Então, assim, não é só movimentação bancária. A Receita Federal hoje tem condições de monitorar se você comprou ou vendeu um imóvel, se você comprou e vendeu um veículo, se você fez um empréstimo bancário. Então, ela vai montando todo um aparato para poder tentar minimizar a sonegação. Então, isso ao longo do tempo. Nós temos no país, se é uma coisa que funciona hoje no país, é a fiscalização, o monitoramento dessa tributária. E essas mudanças podem fazer com que impacta a popularidade, podem impactar a popularidade do Pix como meio de pagamento? Eu acho que no início, agora sim, as pessoas vão ficar um pouco receosas, mas a hora que as coisas, né, se acalmarem, o pessoal entender que não é motivo para tanto pânico, se você tem os seus controles, tudo certinho, é um meio de pagamento usual, já consolidado, e eu acredito que... Mas a gente vinha até comentando, né? Tem muitas empresas aí que estão reduzindo, não vou pagar mais, receber via Pix. Mas, assim, se você não recebe via Pix, alguma outra forma de pagamento você vai ter. Esse dinheiro vai ser usado para alguma coisa, você vai ter um acréscimo patrimonial. Então, assim, não tem muito para onde correr. O correto é você ter ali um planejamento, um controle e atender a legislação de acordo com o que tem que ser feito. Então, para uma empresa não faz sentido nenhum eu deixar de receber em Pix, mas receber em cartão de débito ou crédito? Nenhum. Na verdade, você só vai ter problemas, às vezes, em vender, se você começar a impor essas regras. Não recebo mais por Pix, agora só recebo por cheque, eu só recebo... Não tem muito para onde correr isso aí, entendeu? É se adequar e sem pânico e atender o que a legislação pede. Se uma empresa recebia um volume alto em Pix antes dessas mudanças, ela já era de alguma forma monitorada, não era? Sim. Porque era pelo volume, não pela forma de pagamento? Exatamente. Ou não, o que eu estou falando aqui não faz sentido? Exatamente. A Receita já tem meios de monitorar essas transações desde 2003. Então, já teve casos em que a gente atendeu, inclusive, a empresa... A administradora de cartão de crédito declarou para a Receita Federal que movimentou X valor e a empresa movimentou um valor divergente. Me explique isso aqui. Então isso não é novo, a gente já atendeu muita notificação em relação a isso aí. A própria malha fina que eu citei, é mais voltada às pessoas físicas também. Às vezes a pessoa colocou uma renda lá de X, mas essa renda não está compatível com as movimentações que ocorreram. Então me explique isso aqui. Isso já existia, não há muita novidade em relação ao monitoramento. Ederson, essa regulamentação, ela muda alguma coisa realmente na prática do que a Receita poderia fazer ou não antes? Ou ela é mais um aviso assim, olha, fiquem atentos porque agora vou olhar melhor, ou eu tenho olhado já essas movimentações, então agora eu vou deixar claro que isso vai acontecer? Exato, eu acho que ela vai se aprimorando, a Receita Federal. Hoje em dia nós não temos muita fiscalização assim, do fiscal ir até uma empresa, então assim, ela vai se utilizando, exato, ela vai se utilizando desses meios mais tecnológicos para poder monitorar. Então é um aviso sim, mas repito, não existe tanta novidade. Isso já existia há muito tempo, há mais de 20 anos que a Receita Federal vem monitorando isso aí. É uma pena que fique essa falação em cima do Pix, né, Jonathan? Eu sou muito fã, usuária, entusiasta do Pix, porque você sai com o celular na mão, você paga o negócio ali no QR Code, não precisa digitar senha na maquininha. Rapidinho. É muito rápido, às vezes você não tá com dinheiro, não tá ali, mas tá com o celular. Inclusive, quando o aplicativo do banco trava ou dá algum problema... A gente até fica assim, ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Não vejo uma cédula de dinheiro faz muito tempo. Eu quase não vejo dinheiro mais. O Pix, ele eliminou praticamente o dinheiro em papel. Né? E eu acho que esse é um caminho sem volta. Então não há motivo para pânico. O que precisa sim é ter um tratamento para poder se adequar aí àquilo que a Receita Federal já vem fazendo há muito tempo. Até porque as empresas que pararem de utilizar o Pix, elas vão sofrer bastante nesse começo, porque antes era assim, agora até flanelinha tem Pix, aí você fala assim, eu não tenho nenhum trocado não, mas calma aí, eu tenho meu Pix, é o número tal, eu não tenho dinheiro aqui agora, eu saí sem, não, pode fazer um Pix depois, aí você fala... Exatamente. Uma maquininha hoje ou uma plaquinha. Não é mais a maquininha. Agora você tem o Pix mesmo. Você tinha o Pix. Pega aqui meu telefone celular, porque aí tinha essa questão também. Vou dar meu CPF, não sei o quê. Dá um celular ali, um e-mail e tá resolvido o negócio. Então, o que complica é não achar o Pix no chão, né? Que nem achava dinheiro. Mas exato. É uma complicação mesmo. Mas tem muita gente que faz Pix errado. Aí é verdade. Tem essa questão também do Pix errado. Eu já vi muita gente que fica... Tem bastante história, assim, de gente que posta na internet. Fiz um Pix errado e a pessoa me devolveu na hora, ou então não, a pessoa não me devolveu e eu tô aqui sofrendo pra cobrar. A pessoa tem que devolver o Pix, você sabe, Ederson, se faz um Pix errado?
Olha, eu já vi casos que sim, de ter que devolver. O problema é às vezes você conseguir, né, identificar isso aí, mas normalmente quando faz errado e vai do bom senso também da pessoa, mas assim, desconheço alguma obrigatoriedade legal para isso. Vai da honestidade. É como se eu encontrar uma carteira perdida no chão, eu tenho a opção de pegar o dinheiro para mim jogar a carteira fora, ou eu tenho a opção de levar a uma delegacia, a um local seguro e devolver a carteira como foi encontrada. Basicamente isso. É mais uma questão de honestidade mesmo. Tem alguma pergunta, Jonathan Alves? Na verdade, eu já ia mencionar sobre isso, né? Eu recebi um Pix de 80 mil, por exemplo. Aí isso interfere na minha contribuição anual, eu ia comentar sobre isso também, né? Sim, se o valor está bem acima do limite que a Receita está monitorando, então assim, você está... Mesmo se eu estornar o valor, perdão. Ah, sim, se você estornar e tiver uma justificativa do porquê isso aí, perfeitamente legal. A gente já pode adiantar também a pauta do imposto de renda, né? Em relação a isso, as datas, né, Suene? Então, ele falou isso, que a gente não deve se preocupar com o imposto de renda só na época da declaração. Pois imposto de renda à pessoa física está previsto aí para a entrega da declaração desse ano começar ali em meados de março e até o final de abril, junho. Só que, como eu disse, a declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste anual. Se você é pessoa física, trabalha na informalidade, recebe ali aluguéis ou alguma outra fonte de renda mensalmente, isso tem que ser tratado a cada mês. O imposto, Sueli, ele é devido assim. Se eu recebi alguma coisa eu recebi um aluguel, por exemplo, lá em janeiro de 2024, e esse aluguel está sujeito ao pagamento de imposto, isso deve ser pago em fevereiro de 2024, e não na declaração de imposto de renda. Tá? Quando que um aluguel está sujeito a pagamento de imposto? Nós temos a tabela ali do imposto de renda, então assim, aliás, acima de R$ 2.900 para cima, qualquer renda que você tenha recebido, ele pode estar sujeito a esse pagamento de imposto. Então, aluguel, quem trabalha como autônomo, profissional liberal, que recebe valores ali mensalmente, ele tem sim que dar um tratamento. Existe um sistema que a gente chama de carnê-leão, onde a pessoa vai ali mensalmente, informa tudo que ela recebeu no mês. Se eu sou, por exemplo, um profissional liberal, tem algumas despesas que eu posso colocar ali como dedutíveis da minha atividade e apurar mensalmente se houve algum imposto. Se houve esse imposto, eu faço o pagamento sempre no mês seguinte à ocorrência desse fato. E lá na declaração de imposto de renda é que eu vou fazer o ajuste. É justamente o ajuste que demonstra se eu vou ter uma restituição. Porque o que acontece? Eu fiz o pagamento de imposto durante o ano. Lá na declaração eu vou informar tudo o que aconteceu, minhas despesas com médicos, plano de saúde, educação dos meus filhos. Se eu paguei mais imposto do que eu deveria no ano anterior, eu tenho uma restituição. Senão eu faço só um complemento da diferença. Eu não posso deixar para colocar essas informações e pagar o imposto só na declaração. Se eu sou um profissional liberal, um autônomo, eu tenho que dar um tratamento mensal em relação a isso aí. Anderson, para a gente concluir, onde que as pessoas podem encontrar informações oficiais e atualizadas? Chegou um boleto para eu pagar com alguma taxa, com alguma multa, com alguma coisa referente ao Pix, principalmente nesse primeiro momento aí que os golpistas aproveitam da falta de informação, aproveitam das fake news, que agora, infelizmente, elas vão começar a estar ainda mais presente nas redes sociais, não vai ter mais, não que antes fosse tudo muito regulamentado ou muito questionado, mas agora vai ser pior ainda. Como que eu faço para me prevenir de notícias falsas ou mesmo de cair em um golpe? A minha sugestão é que procure os órgãos oficiais, a Receita Federal, as informações no site da Receita Federal estão bem esclarecidas. E observa, gente, desculpa te interromper, gente, quando você for entrar no site, muitas vezes aparece ali um patrocinado logo no primeiro momento. Você está fazendo aí, Jonathan? Coloca Receita Federal. Nesse caso, ó, apareceu o site da receita.gov.br direitinho. Mas muitas vezes aparece outra coisa, que é um site patrocinado, que pode ser de golpe. Ó, esse aí é o site de verdade. Você vê ali, dá para ver onde você colocou o endereço? O Jonathan vai mostrar aqui pra gente, quem tiver pelo Facebook vai conseguir ver direitinho. Se você não está olhando o Facebook agora, você está ouvindo pelo rádio, a gente está mostrando a tela e reforçando a importância, a hora que você for pesquisar, para você observar o endereço ali que você coloca, tem que ser .gov.br/Receita Federal. Veja isso, porque, quer ver, volta um pouquinho no Google ali, Jonathan, coloca assim, ó, Receita Federal Guia Pix. Não existe isso, tá? Esse também não apareceu. Tá muito bom agora. Eu acho que tá mais... O negócio tá mais seguro.
Agora apareceu aqui, ó, um monte de notícia. Então pode ter algum site que é suspeito. Nesse caso aqui não tá aparecendo. Ainda bem, sorte sua. É porque você não é o público que cai no golpe, Jonathan. Mas o pessoal mais velho, principalmente, que não tá tão acostumado com a internet, às vezes vê um negócio ali, clique errado. A gente tem que prestar muita atenção, tá? Porque pode parecer o site oficial, mas não é. Então, esse endereço em cima é o que a gente consegue diferenciar. É isso mesmo, né, Ederson? É isso mesmo. E a Receita Federal também ela tem um perfil em redes sociais, Instagram. Então, procurar, se tem dificuldade com o site, ver esses perfis. E assim, é o que eu enfatizo bastante. Na dúvida mesmo, procure um profissional de contabilidade, que ele vai saber. Fala com o seu contador. Exato. Não só se aquilo é verdadeiro ou não, mas também como te orientar a não ter problemas em relação a essas movimentações que não estão sendo declaradas, a que fazer e a forma mais econômica de se fazer isso em relação à tributação. Muito obrigada. Esse foi Ederson Rigon, contador, empresário, CEO da Master Prime Contabilidade, que veio esclarecer pra gente que essa coisa do Pix não é tudo isso que estão falando. Talvez tenha que tomar cuidado, principalmente MEI, que possa estar desenquadrado ali do sistema que ele deveria estar, mas que não vai mudar nada. Então, por favor, empresários, não mudem, não tirem o Pix, porque nós, usuários, gostamos bastante, não é, Jonathan? Você também gosta de Pix? Gosto bastante. Não que eu movimente milhões, ainda não. Mas Não, gosto bastante. eu gosto muito de receber, mas também como forma de pagamento, eu